O cheiro forte de café acabado de torrar pairava no ar, misturando-se com o doce aroma de baunilha e bolos acabados de fazer. No The Daily Grind, um café moderno e luminoso num bairro recentemente gentrificado de Austin, Texas, o burburinho matinal estava a diminuir, dando lugar ao ritmo mais calmo da tarde. Atrás do balcão de madeira clara, Sofia Ramírez movia-se com uma eficiência silenciosa. O seu cabelo escuro estava preso num coque apertado na nuca, alguns fios teimosos escapando para emoldurar um rosto jovem, onde o cansaço habitual de quem trabalha em pé muitas horas lutava contra uma faísca de determinação nos seus olhos castanhos. Limpava o bocal de vapor da máquina de café expresso reluzente, o seu avental castanho já com uma pequena mancha de leite perto da bainha. Só mais algumas horas, pensou, esfregando o metal até brilhar. Depois, casa, estudo, talvez consiga ligar a mamá. A rotina era o seu refúgio, a precisão dos gestos uma forma de silenciar as preocupações que pairavam sempre na periferia da sua mente. As contas, o curso que queria fazer, a saudade da família que ficara para trás no México, mesmo que ela já vivesse nos Estados Unidos desde criança. O tilintar do sino da porta anunciou uma nova cliente, e o coração de Sofia deu um pequeno salto de apreensão antes mesmo de levantar os olhos. Ela conhecia aquele som, ou melhor, a energia que o acompanhava. Eleanor Vance entrou, perscrutando o espaço por cima dos seus óculos de aro fino, com um ar de avaliação crítica. Nos seus 60 e muitos anos, vestia um tailleur bege impecável, o cabelo grisalho arranjado num penteado que não admitia um fio fora do lugar, uma mala de marca pendurada no antebraço. A sua postura era rígida, os lábios finos comprimidos numa linha de perpétua insatisfação. Era uma cliente regular, do tipo que nunca estava totalmente satisfeita, que parecia encontrar prazer em apontar pequenas falhas. Sofia forçou um sorriso profissional. Boa tarde, Sr. Vance. O que vai ser hoje? A voz de Sofia era suave, talvez com um vestígio quase imperceptível de sotaque que ela se esforçava por eliminar, mas que Eleanor parecia sempre detetar e ampliar. Um latte de aveia, espuma extra, não muito quente, e certifique-se de que a espuma está seca desta vez. Da última vez estava úmida. O tom era cortante, cada palavra uma pequena alfinetada. Sofia assentiu, repetindo o pedido para confirmar. Latte de aveia, espuma extra seca, morno, certo. Virou-se para a máquina, sentindo o olhar de Eleanor fixo nas suas costas. Era sempre assim. Uma sensação de estar a ser julgada, avaliada e invariavelmente considerada insuficiente. Do outro lado do balcão, o seu colega, Mateo, um jovem talvez um pouco mais velho que ela, com quem partilhava as longas horas e as ocasionais frustrações do trabalho, começou a limpar vigorosamente uma secção do balcão, evitando o contacto visual. Mas Sofia sabia que ele estava a ouvir, oferecendo o seu apoio silencioso como sempre fazia. Sofia concentrou-se na tarefa, medindo o café, vaporizando o leite de aveia com cuidado extra, tentando obter aquela textura de merengue que a Sr. Vance exigia. O silvo da máquina pareceu anormalmente alto no silêncio tenso que se instalara. Ela sabia que outros clientes observavam discretamente. O casal na mesa perto da janela parou a conversa. O estudante com auscultadores pareceu baixar ligeiramente o volume da música. A presença de Eleanor tinha esse efeito. Congelava o ambiente. Com as mãos a tremer ligeiramente, Sofia despejou o leite sobre o expresso, tentando criar um desenho simples na espuma, uma folha talvez, mas a tensão fê-la hesitar e o resultado foi apenas uma mancha branca informe. Suspirou interiormente. Não importa, ela vai reclamar de qualquer maneira. Colocou a chávena no paires com cuidado e levou ao balcão. Aqui tem, Sr. Vance, o seu latte. Eleanor pegou na chávena, examinou a espuma com um olhar desdenhoso. Francamente, começou ela, voz arrastada, o serviço aqui já não é o que era. Isto não é espuma seca. E o que é este borrão? Apontou para a tentativa falhada de latte art. Sofia sentiu o rosto a corar. Peço desculpa, Sr. Vance. Posso tentar fazer outro? Não se incomode, retorquiu Eleanor, agitando a mão com impaciência. Já perdi tempo suficiente, mas pergunto-me se consegue entender um pedido simples. Será que me entendeu bem quando pedi espuma seca? Current Part Characters 1579, Total Characters 47764. A pergunta pairou no ar, carregada de insinuação. Não era sobre a espuma. Era sobre ela, Sofia. Sobre a sua capacidade, a sua inteligência, talvez até o seu direito de estar ali, a servir uma mulher como Eleanor Vance naquele bairro que se tornava cada vez mais caro, cada vez mais exclusivo.
Sofia engoliu em seco, o nó da humilhação a apertar-se na garganta. Entendi perfeitamente, senhora. Tentei o meu melhor. O seu melhor, aparentemente, não é suficiente, disse Eleanor, o tom agora abertamente condescendente. Olhou em volta como se procurasse validação na audiência silenciosa. Não sei onde arranjam estas pessoas. A frase ficou suspensa, mas o significado era claro. Estas pessoas, gente como ela. Morena, filha de imigrantes, a trabalhar no emprego de serviço, enquanto sonhava com mais. Sofia sentiu os olhos a arder. Não chores. Não aqui. Não à frente dela. Lembrou-se do pai, chegando a casa depois de dias de 14 horas na construção, os ombros curvados de cansaço, mas o olhar sempre digno. Cabeça erguida, Sophie. Ele dizia sempre, mesmo quando as coisas ficavam difíceis, mesmo quando enfrentavam olhares de lado ou comentários murmurados. Lembrou-se da mãe, a limpar escritórios à noite, esfregando os joelhos doridos, mas sempre a insistir na importância da educação, do respeito próprio. A raiva começou a borbulhar por baixo do medo e da vergonha. Uma raiva fria e clara. Eleanor, talvez interpretando o silêncio de Sofia como submissão, ou talvez apenas levada pela sua própria arrogância, deu o golpe final. Francamente, este sítio decaiu muito. Deviam ter mais cuidado com quem contratam. Fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Sofia. Pessoas como você deviam ficar nos seus próprios sítios, ou talvez voltar para onde pertencem. As palavras ecoaram no silêncio pesado do café. O estudante tirou os auscultadores. O casal deixou cair os talheres no prato com um ruído seco. Mateo parou de limpar o balcão, a sua expressão agora abertamente preocupada. Sofia sentiu como se todo o ar lhe tivesse sido retirado dos pulmões. Por um instante, a única coisa que ouvia era o bater do seu próprio coração, descompassado, nos ouvidos. Voltar para onde? Para a casa dos pais, no outro lado da cidade. A casa que eles compraram com anos de trabalho árduo. Para a escola onde ela lutou para aprender inglês, para se destacar. Para o México, um país que ela mal conhecia, tendo chegado aos Estados Unidos ainda criança. Aquele comentário não era apenas ignorante, era cruel, destinado a apagar a sua existência ali, a negar a sua identidade, a sua história. O medo ainda estava lá, um gosto amargo na boca. O medo de perder o emprego, de criar uma cena, de não ser capaz de responder. Mas por baixo dele, a imagem dos seus pais, a dignidade deles perante a adversidade, fortaleceu a sua resolução. A raiva transformou-se numa força inesperada. Ela respirou fundo, uma vez, duas vezes, sentindo o chão firme sob os pés. Levantou o queixo. Os seus olhos encontraram os de Eleanor Vance, não com súplica ou medo, mas com uma calma recém-descoberta que surpreendeu até a si mesma. O tremor nas suas mãos parou. A sua voz, quando falou, foi baixa, mas clara como o toque de um sino no ar parado. Senhora Vance, começou Sofia, o tratamento formal, um escudo e uma arma. Com todo respeito, onde exatamente acha que eu pertenço? A pergunta direta, desprovida de acusação, mas carregada de um peso imenso, pareceu apanhar Eleanor desprevenida. A mulher piscou os olhos, a sua máscara de superioridade vacilando por um instante. Abriu a boca, talvez para repetir o insulto, mas hesitou. Sofia não esperou pela resposta. Continuou, a voz ganhando uma firmeza tranquila, cada palavra escolhida com cuidado, como se estivesse a construir algo sólido no espaço tenso entre elas. Eu pertenço aqui, afirmou, o olhar varrendo brevemente o café antes de voltar a fixar-se em Eleanor. Nesta cidade, neste país. Fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Os meus pais vieram para cá há mais de 20 anos, quase sem nada no bolso, apenas com a esperança de uma vida melhor para mim e para o meu irmão. A sua voz não era alta, mas projetava-se no silêncio, capturando a atenção de todos. Ninguém se mexia. Eles trabalharam em tudo o que apareceu, continuou Sofia, a memória do sacrifício deles a dar-lhe força. O meu pai ajudou a construir edifícios como este aqui em Austin, paredes que talvez a senhora admire. A minha mãe limpou os escritórios onde pessoas como a senhora trabalham até tarde. Fizeram tudo isso, não como vítimas, mas como trabalhadores orgulhosos, contribuindo para o lugar que escolheram chamar de lá. Eles ensinaram-me, prosseguiu Sofia, a voz embargada por uma emoção contida, mas não vacilante, a trabalhar arduamente, sim, mas também a respeitar os outros, mesmo quando eles não nos respeitam. Ensinaram-me a ter orgulho de onde vim, das minhas raízes, da minha cultura, e ensinaram-me a ter orgulho de onde estou agora, a lutar pelo meu futuro aqui. Olhou diretamente para Eleanor, cujas faces começavam a corar num tom desagradável de vermelho.
Eu trabalho neste café, sirvo-lhe o seu latte, mas também estudo à noite, pago os meus impostos, voluntario-me no centro comunitário do bairro. Eu contribuo para esta comunidade, para esta cidade que também é minha. A sua mão, que antes tremia, agora estava pousada firmemente sobre o balcão. Este café, esta rua, esta cidade. Eles são tão meus quanto os seus, Sr. Vance. Talvez até mais, porque a minha família e eu tivemos que lutar por cada centímetro do nosso espaço aqui. Tivemos que provar constantemente que pertencemos. A emoção na sua voz era palpável agora, não de raiva descontrolada, mas de uma convicção profunda, de uma verdade vivida. Então, respondendo à sua sugestão, concluiu, a voz baixando ligeiramente, mas perdendo nada da sua intensidade, não vim de nenhum lugar longínquo a que deva voltar. O meu único lugar de origem hoje foi a minha casa, a poucos quarteirões daqui. O meu lugar é aqui, a tentar fazer o meu trabalho o melhor que posso, apesar de comentários como o seu que tentam dizer-me o contrário. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era apenas tenso, era pesado, carregado com o peso das palavras de Sofia. Eleanor Vance estava boquiaberta, o rosto uma máscara de choque e fúria impotente. Os seus olhos dardejavam pelo café, talvez procurando um aliado, um sinal de concordância no rosto dos outros clientes, mas encontrou apenas olhares constrangidos, alguns desviados, outros fixos nela com uma nova expressão, talvez de reprovação. Ela abriu a boca, fechou-a, gaguejou algo ininteligível que soou como insolência, atrevimento. A sua compostura impecável desmoronara-se completamente. Num gesto brusco e desajeitado, agarrou na sua mala de marca, virou-se tão rapidamente que esbarrou numa cadeira vazia, fazendo-a balançar ruidosamente. Sem olhar para trás, marchou em direção à porta e saiu, o tilintar agudo do sino a soar quase violento no ar imóvel. A porta fechou-se atrás dela, deixando um vácuo estranho. Ninguém aplaudiu, ninguém disse nada em voz alta imediatamente. O murmúrio baixo dos clientes recomeçou, hesitante. O casal perto da janela trocou um olhar significativo. O estudante guardou o telemóvel. Havia uma sensação palpável de algo importante ter acontecido, algo que quebrou a normalidade da tarde de uma forma irrevogável. Sofia ficou ali, parada atrás do balcão, a adrenalina começara a diminuir, deixando para trás uma exaustão profunda e um tremor que agora percorria todo o seu corpo. Sentiu vontade de se sentar, de esconder o rosto nas mãos, mas manteve-se direita, agarrando a borda do balcão como se fosse uma tábua de salvação. Mateo aproximou-se devagar, pegou num pano e começou a limpar uma mancha inexistente no balcão perto dela. "Sofia?" perguntou ele, a voz baixa. "Tudo bem?" Ela não conseguiu responder imediatamente, apenas assentiu com a cabeça, os olhos fixos num ponto distante. Mateo hesitou por um momento, depois colocou uma mão brevemente no ombro dela. O contacto foi fugaz, mas emitiu uma onda de calor e solidariedade. "Isso foi, uau", disse ele, um meio sorriso admirado nos lábios. "Ela mereceu." "Você mandou bem." As palavras simples, ditas com sinceridade, foram como uma boia salva-vidas. Sofia conseguiu finalmente encontrar a voz, embora ainda soasse um pouco trêmula. "Obrigada, Mateo." Olhou para ele e viu nos seus olhos um respeito que ia além da camaradagem habitual do trabalho. Um pequeno sorriso, genuíno mas cansado, aflorou aos lábios de Sofia. Olhou em volta para o café, para os rostos dos outros clientes que agora observavam com uma mistura de curiosidade e talvez um pouco de admiração hesitante. O ambiente ainda estava carregado, mas a tensão era diferente. Era a tensão da reflexão, da consciência súbita. O peso no seu peito, a bola de humilhação e medo tinha diminuído, substituído por uma sensação estranha, uma leveza frágil misturada com a exaustão. Nada tinha mudado fundamentalmente no mundo exterior. Eleanor Vance provavelmente continuaria a ser a pessoa que era, espalhando o seu veneno casual noutros lugares. O preconceito não desaparecera magicamente do bairro gentrificado ou do mundo, mas algo tinha mudado dentro dela, de Sofia Ramírez. Ela tinha falado. Tinha enfrentado o desprezo não com silêncio ou lágrimas, mas com a verdade da sua própria história, com a dignidade que os seus pais lhe tinham ensinado. Tinha defendido o seu espaço, não apenas o espaço físico atrás daquele balcão, mas o seu direito de existir, de pertencer, de ser vista como um ser humano completo e não como uma daquelas pessoas. Não tinha sido uma vitória estrondosa, não houve aplausos nem conversões milagrosas. Foi uma vitória silenciosa, interna, conquistada a custo na arena pública de um café numa tarde banal. Sentiu uma clareza súbita.
Percebeu que a sua resposta não fora apenas para Eleanor, ou mesmo para as testemunhas silenciosas. Fora para si mesma. Fora um ato de recuperação da sua própria voz, da sua própria narrativa. Lembrou-se das inúmeras vezes que engolira comentários semelhantes, microagressões, olhares de soslaio, optando pelo caminho da menor resistência, pelo silêncio que corroía por dentro. Hoje algo quebrara essa barreira. Talvez fosse a memória dos pais, talvez um limite de tolerância finalmente atingido, ou talvez apenas a compreensão de que o silêncio também tem um preço. O preço da própria autoestima. Mateu voltou ao seu posto, mas lançou-lhe um último olhar encorajador. Os outros clientes começaram a retomar as suas conversas, mas o tom era mais baixo, mais contido. Sofia endireitou os ombros. Pegou num pano limpo e começou a limpar o balcão onde Eleanor estivera, apagando os vestígios físicos da sua presença, mas sabendo que a marca do encontro ficaria nela. Não como uma ferida, mas talvez como uma cicatriz de batalha, um lembrete da força que descobrira em si mesma. Current Part Characters 1838, Total Characters 773N95. As horas seguintes passaram numa névoa de movimentos automáticos. Serviu cafés, limpou mesas, sorriu aos clientes, mas parte da sua mente estava ainda a processar o confronto. Repassava as palavras de Eleanor, a sensação de choque, o medo e depois a sua própria voz a responder, surpreendentemente firme. Sentia-se exposta, vulnerável, mas também estranhamente fortalecida. Quando o seu turno finalmente acabou, trocou de roupa na pequena arrecadação, o corpo pesado de cansaço. Ao sair pela porta dos fundos para a arruela onde o sol da tarde já começava a descer, respirou fundo o ar de Austin, agora tingido com o cheiro de asfalto quente e do jasmim que trepava por um muro próximo. O mundo parecia o mesmo, mas ela sentia-se diferente. Caminhou até à paragem do autocarro, a mente a mil. Será que Eleanor voltaria? Será que se queixaria ao gerente? O medo ainda pairava, mas não a dominava como antes. Tinha enfrentado algo feio e sobrevivido. Mais do que isso, tinha respondido com a sua verdade. Sentada no autocarro, a caminho de casa, olhou pela janela para os bairros que passavam, os novos condomínios elegantes misturados com as casas mais antigas e modestas, onde viviam famílias como a sua. Viu a diversidade da cidade, as pessoas de todas as cores e origens a partilharem o mesmo espaço, cada uma com a sua história, as suas lutas, os seus sonhos. O comentário de Eleanor, voltar para onde pertencem, pareceu ainda mais absurdo, mais vazio. Ninguém ali pertencia mais do que outro. Todos estavam apenas a tentar viver as suas vidas, a construir algo. Ao chegar a casa, ao pequeno apartamento que partilhava com o irmão mais novo, encontrou-o a fazer os trabalhos de casa na mesa da cozinha. O cheiro de arroz com polo que a mãe lhes deixara pairava no ar. "Oi, Sophie", disse ele, sem levantar os olhos dos livros. "Como foi o trabalho?" Ela hesitou por um momento. Contar-lhe-ia. Decidiu que sim. Precisava de partilhar, de verbalizar a experiência fora do turbilhão das suas próprias emoções. Sentou-se à mesa em frente a ele e contou-lhe o que acontecera. Contou sobre a Sra. Vance, sobre os comentários, sobre o insulto final e sobre a sua própria resposta. O irmão ouviu em silêncio, a sua expressão tornando-se séria. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Depois disse simplesmente: "Fizeste bem, mana. Estou orgulhoso de ti." Vindo do seu irmão adolescente, normalmente tão reservado, as palavras tiveram um peso enorme. Validaram a sua ação, não como um ato de desafio imprudente, mas como algo necessário, algo certo. Mais tarde naquela noite, depois de jantar e de ter estudado um pouco, Sofia ligou aos pais. Contou-lhes também a história, a voz ainda um pouco trêmula ao recordar o incidente. Do outro lado da linha, ouviu a respiração da mãe a prender-se por um instante, depois a voz firme do pai. "Mija, tens o nosso sangue, sangue de gente que não baixa a cabeça perante a injustiça. Fizeste o que tinhas a fazer. Defender a tua dignidade não é insolência, é um direito." As palavras dele, a validação deles, foram o bálsamo final. Nos dias seguintes, Sofia foi trabalhar com uma mistura de apreensão e uma nova resolução. Eleanor Vance não voltou a aparecer no café. Talvez tivesse encontrado outro sítio para destilar o seu descontentamento, ou talvez, apenas talvez, as palavras de Sofia tivessem tido algum impacto, mesmo que fosse apenas o de a fazer sentir-se desconfortável demais para voltar a encarar a jovem barista que ousara responder-lhe. Sofia nunca saberia ao certo. Mateu continuou a ser o seu aliado silencioso, oferecendo um aceno de cabeça compreensivo ou um sorriso rápido quando os turnos deles coincidiam.
Alguns dos outros clientes regulares que tinham testemunhado o incidente pareciam olhá-la com um novo respeito, um reconhecimento silencioso nos olhos. Ninguém mencionou o assunto diretamente, mas algo na atmosfera do café mudara subtilmente. Para Sofia, a mudança maior era interna. Ainda havia dias difíceis, clientes exigentes, momentos de dúvida e cansaço. Mas a memória daquele confronto, da força que encontrara em si mesma para falar a sua verdade, permanecia. Tornou-se uma espécie de âncora. Descobriu que conseguia erguer a cabeça um pouco mais alto, que a sua voz era um pouco mais firme ao lidar com situações desconfortáveis. Não se tornara agressiva ou amarga, mas encontrara um reservatório de força interior que não sabia que possuía. O incidente no The Daily Grind não mudou o mundo. Não erradicou o preconceito nem resolveu as complexidades da vida num país ainda a lutar com as suas divisões. Mas mudou Sofia. Ensinou-lhe que mesmo numa posição aparentemente vulnerável, a sua voz importava. Ensinou-lhe que a sua história, a história da sua família, era uma fonte de poder, não de vergonha. Ensinou-lhe que a dignidade não é algo que nos é concedido pelos outros, mas algo que reivindicamos para nós mesmos, mesmo quando, especialmente quando, alguém tenta roubá-la. Aquele encontro doloroso tornou-se, paradoxalmente, um momento de empoderamento. Uma tarde, semanas depois, enquanto limpava as mesas perto da janela, viu uma família latina entrar no café, pais e 2 filhos pequenos, a conversar animadamente em espanhol. Instintivamente, preparou-se para os olhares que por vezes recebiam, para a possível impaciência de outros clientes. Mas depois relaxou. Sorriu-lhes quando se aproximaram do balcão, um sorriso genuíno e acolhedor. Atendeu-os com a sua eficiência habitual, mas também com uma simpatia extra, respondendo em espanhol quando a mãe lhe fez uma pergunta nessa língua. Viu o alívio e o pequeno sorriso de gratidão no rosto da mulher. Naquele momento, Sofia compreendeu que defender o seu próprio espaço também significava ajudar a tornar esse espaço mais acolhedor para outros que partilhavam a sua jornada, a sua herança. A luta não era apenas sua, era coletiva. O caminho pela frente ainda seria longo, cheio de desafios. O sonho de ir para a faculdade, de construir um futuro melhor, ainda exigiria muito trabalho e sacrifício. Mas agora Sofia sentia que tinha mais uma ferramenta na sua bagagem. A sua voz. E sabia, com uma certeza tranquila que aquecia o seu peito, que não voltaria a permitir que o silêncio a definisse. Ela pertenceria, não porque alguém lhe desse permissão, mas porque ela própria o afirmaria, vez após vez, com a cabeça erguida. Current Part Characters, 1825, Total Characters, 2 em 4, 495. O sol entrava pelas grandes janelas do The Daily Grind, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar, criando uma atmosfera quase mágica naquela tarde tranquila. Sofia preparava um cappuccino, a espuma perfeita, o desenho de uma folha delicada a surgir sob a sua mão firme. Já não sentia a apreensão constante de antes. O trabalho continuava a ser exigente, mas algo mudara na forma como ela o encarava, como se relacionava com o espaço e com as pessoas. Mateu estava ao seu lado, a preparar um chá gelado e trocar um sorriso cúmplice. A camaradagem entre eles solidificara-se depois daquele dia. Ele fora a sua única testemunha vocal, mesmo que discreta, e isso criara um laço de confiança. O gerente do café, que soubera do incidente através de Mateu, chamara Sofia no dia seguinte. Ela preparara-se para uma reprimenda, talvez até para ser despedida. Mas, para sua surpresa, ele apenas dissera: "Ouvi o que aconteceu, Sofia. Lamento que tenha passado por isso. Ninguém devia ser tratado assim. Fez bem em defender-se com calma." Aquilo fora uma validação